Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, nós estamos estudando com o pastor Afonso Chaves o livro de Êxodo. Dando continuidade ao nosso estudo nas Sagradas Escrituras, ainda no livro de Êxodo, vamos voltar à expressão dos mandamentos que Deus deu para o seu povo, ali no Monte Horebe, no deserto de Sinai. Fazendo uma pequena recordação do último estudo, vimos Deus falando para o seu povo no Monte Horebe, Êxodo capítulo 20, e trazendo as suas 10 primeiras palavras dos conhecidos 10 mandamentos. E disso estivemos considerando mandamento após mandamento, até o verso 17, totalizando os mandamentos em 10. Mas fizemos uma observação que queremos estar reforçando mais uma vez. 10 mandamentos, na verdade, não expressam a exatidão do número das ordens de Deus. 10, na forma numérica, simbólica de Deus falar, 10 significa multiplicidade. E os 10 mandamentos primeiros foram como que um modelo daquilo que Deus estaria determinando. Porque os mandamentos de Deus são muitos mais, dezenas, quem sabe centenas. E existem ordens de forma genérica, para aplicação geral do povo de Deus. E lembremos que temos da parte de Deus ordens específicas para cada um também. E com isso, quantas ordens Deus tem para nós? Quantos são os seus mandamentos? É um número muito grande. Mas dos 10 primeiros, lembremos que sendo 10, os 4, primeiro, segundo, terceiro e quarto mandamentos são referentes a Deus, simplificados depois na expressão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todas as tuas forças. Pronto. Falando para amar Deus sobre tudo. E os outros 6, do 5º ao 10º, são referentes ao próximo. Amarás ao Senhor teu Deus, primeiro, numa simplificação, e na simplificação o segundo, então seria os outros 6 resumidos: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É que Paulo chega a reforçar em Romanos, dizendo: se há algum outro mandamento, se resume tudo nisso: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí está a exatidão de todos os mandamentos de Deus. Entretanto, ao chegar ao verso 17 do nosso estudo anterior, capítulo 20 de Êxodo, o povo não suportou mais a expressão da glória de Deus, o poderio de Deus sobre o monte Horebe no Sinai, e se afastaram temerosos, dizendo que Moisés sim fosse e falasse com Deus, e Deus com Moisés, e Moisés trouxesse depois os mandamentos outros que Deus teria a falar. Moisés mostra que isso era importante, esse temor era sim necessário, essencial. Temer a Deus, como Salomão diz, é o princípio da sabedoria, para que o homem, temendo a Deus, evite pecar, fuja do pecado, não venha transgredir o mandamento de Deus e cair no seu juízo como réu. Continuando, nós vamos ver, ainda no capítulo 20, que aqueles 10 primeiros mandamentos são seguidos com outros mais, como vimos no verso 24, um altar de terra me farás, e seguem algumas instruções mais
Verso 26, só em recordação: não subirás também por degraus ao meu altar, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. E frisamos, esta ordem era para homens. Imagine se tivessem mulheres envolvidas também. Como seria então o cuidado do pudor diante de Deus? Ressalto, relembrando Isaías, profeta de Deus, homem de Deus, mas quando viu ao Senhor, pronto, vendo o Senhor, aí sim teve a experiência de que Deus é muito mais santo do que nós imaginamos. Por isso continua a exortação de Apocalipse: aquele que é santo, aquele que é puro, santifique-se, purifique-se mais ainda. E aquele que é justo, faça a justiça ainda, porque Deus é muito mais puro, muito mais santo, muito mais exato na sua justiça do que nós podemos imaginar. E as nossas justiças são trapos de imundícia diante dele. Portanto, prossigamos para o alvo, para a perfeição que há em Deus, mostrado em Cristo Jesus. Passando agora ao capítulo 21, na sequência, observem quantos mandamentos, um número muito grande. Não estaremos lendo todos os versos, só alguns como modelo. Capítulo 21, fizemos já menção: se tivermos um irmão que nos serve, não podemos fazê-los servir a nós sempre. No determinado tempo, que pela lei era de 6 anos, ele tem que ser despedido livre, não pode ser mais como escravo. Hoje em dia, esta colocação escravo não é aceita, esta colocação. Mas, entretanto, irmãos, existem situações que prendem homens tal qual uma escravidão. Os homens, no seu orgulho, dizem que não existe este fato, mas diante de Deus continua. Aqueles que têm o poder, aqueles que têm a autoridade e aqueles que devem a essas autoridades serem submissas. É a ordem de Deus. Se a palavra escravo não serve no tempo moderno, se servo também não serve, mas entretanto, Deus sabe julgar todas estas coisas e nós temos a lição de que não podemos oprimir o irmão ou não ter o irmão como servo nosso, porque somos irmãos e um só é o Senhor entre nós, o nosso Deus. Então, o cuidado que devemos ter com o nosso próximo, nosso irmão. Continuando a expressão da palavra, buscando só alguns versos mais claros, vejamos mais à frente. No verso 13, como o verso anterior, vai falar para nós a respeito daquele que fere ao seu irmão, ao seu companheiro, e este venha a morrer. Morte tem que ser paga com morte. O que derramou sangue, morrerá. Entretanto, na palavra de Deus, verso 13, tem um detalhe: porém, se lhe não armou ciladas, mas Deus o fez encontrar nas suas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Aí vem o outro aspecto: é culpado, mas como não planejou, aí haverá uma situação de escape provida pelo próprio Deus. Entretanto, verso 14, salienta: mas se alguém se ensoberbecer contra o seu próximo, matando com engano, tirá-lo-ás do meu altar para que morra. Nem se agarrar no altar de Deus, não alcançará misericórdia. É sangue por sangue, vida por vida. É que a expressão aqui está dizendo para nós no verso 14. Mas continuemos. Observe, verso 15: o que ferir a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E quem furtar algum homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente morrerá. A lei é dura.
Observe comparando com a lei entre os homens hoje. Alguns entre nós no Ocidente acham muito grave quando alguém é pego no ato do roubo, que se lhe corte a mão, acha isso muito, mas dentro da lei de Deus é morte também, conforme lemos no verso 16. Verso 17: e quem amaldiçoar seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. E assim a palavra vai dizendo muitos pontos. E observe nesse relacionamento de pais ou com os pais, todo cuidado é pouco. Hoje em dia vivemos uma certa liberdade, que mais soa libertinagem, desrespeito no tratamento de filhos com seus pais, como se fosse natural, mas a gravidade é grande diante de Deus. Se amaldiçoar, se ferir, é réu de morte. Se nós notarmos bem, quando chega a graça, que alguns dizem, a graça, estamos no tempo da graça, e dizem que é menor a gravidade, não é. Deus coloca como muito mais grave. Por exemplo, se a lei dissesse, como vimos antes, se alguém matar, certamente morrerá. Entretanto, na graça já é diferente. Se chamar de tolo, já está no banco de réus também. Se alguém se irar contra o seu irmão, também já está no banco de réu, como homicida. Por que isto? Por causa da santidade de Deus, que é muito grande, e a quem muito foi dado, muito se exigirá. Muitos não percebem isso, que com a chegada da graça, sim, a bondade de Deus é grande, a misericórdia é grande, mas o nosso compromisso diante de Deus se tornou maior. A responsabilidade é muito maior do que antes, no tempo da própria lei, que alguns dizem que era dura. Imagine então agora, se Deus trouxer a precisão da sua santidade, quando Ele já se revelou a nós em Cristo Jesus. É muito mais sério. Continuando à frente, mas um pouquinho à frente, no verso 23 desse capítulo 21, diz a palavra: mas se houver morte, então darás vida por vida. E a expressão muito conhecida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Esta é a precisão da lei. Igualmente, aqui queremos ressaltar um ponto. Observe que já no Novo Testamento, a palavra diz: não vos vingueis. Não vos vingueis a vós mesmos. E quem atua em ira, não expressa na sua ira a justiça de Deus. A tendência nossa, quando somos feridos, quando somos lesados, é sempre replicar mais fortemente. Isso não é justiça, é olho por olho, ferida por ferida. É na medida igual. É uma justiça. Enquanto nós, quando vamos aplicar a nossa justiça, meu Deus, como é que nós ultrapassamos aquilo em que fomos lesados? É um horror. Por isso, o conselho de Deus é: deixe da ira. Lança sobre ele a nossa ansiedade, a nossa aflição, aquilo em que fomos injustiçados, em que fomos lesados, e Deus vai julgar corretamente. E esse particular, vamos ver mais à frente em outras citações. Continuando à frente ainda. Nesse mesmo capítulo, vemos mais à frente, por exemplo, no verso 36, a palavra vai falar sobre o boi que fere um homem, uma pessoa qualquer, ou mesmo um servo. Se o boi já era desse modo de agir, já era notório que era esconiador, diz o verso 29, e depois mais à frente o verso 36, se o boi já era assim, então é responsabilidade do dono.
que não prendeu, que não teve cuidado. Aí o boi morrerá se matar alguém, mas o dono também morrerá, porque sabia daquele perigo e não teve o cuidado. Então observemos, precisamos estar atentos que há coisas que nós somos diretamente o responsável, mas se a coisa traz um perigo e nós não tomamos cuidado, pronto, somos responsabilizados por isso. Alguém vai dizer em aspecto material. Sim, pode ser no aspecto material, mas vamos ver também no aspecto espiritual. Se virdes o seu irmão em alguma falta, que diz a palavra? Vai a ele, alerta. É justamente um sentido desse. É prevenir o irmão do perigo, da cova, do boi escorneador, de qualquer situação que pode trazer a este próximo a morte. Somos responsáveis por aqueles que vemos em perigo, espiritualmente dizendo, perigo de morte. Vamos dar conta disso se não avisarmos. Para Ezequiel, Deus disse assim, que requereria dele, o profeta, se não avisasse ao povo daquilo em que estavam em perigo. Então nós também vamos tomar este assunto como sério e ter mais zelo por nós mesmos e pelo próximo. E tirar de ideia essa expressão popular, isso não é da minha conta, ele que se arranje, ele vai dar conta depois para Deus. Mas também temos a nossa parte, como irmãos, filhos de um mesmo Pai, de zelarmos pela saúde espiritual daqueles com quem convivemos. Dando continuidade, no capítulo agora 22, observe mais mandamentos. Estamos falando só alguns, pulando vários versículos, mas que os irmãos estarão lendo, os que ainda não leram até agora. Continuando o capítulo 22, verso 1. Se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois e pela ovelha 4 ovelhas. O que significa isso? Será que Deus está preocupado assim com o boi? Deus está sendo como administrador na esfera humana? Não é bem isso. Mas observe, a lei como figura mostra que há situações diversas e que a reparação também é diversificada. Quem é que poderá fazer a justiça de Deus? Quem sabe qual é o valor das coisas para alguém? Qual a perda que tem que ser mais, vamos dizer assim, depois recompensada, ou aquela perda que não é tão grande assim? Só Deus para fazer um juízo perfeito nas nossas vidas. Aqui fala de boi, fala de ovelhas, mas e o nosso dia a dia? Deus não está falando de bois e ovelhas, mas aquilo que se relaciona com o nosso próximo, a nossa relação com o próximo. Deus está analisando todas estas coisas. Lembro de uma vez o testemunho de um irmão em que Deus falou para ele, mostrou numa experiência que não requeria dele alguma ação rápida, de como quem de uma forma automática revidou um golpe, uma coisa, e o irmão levou como que não chega para lá fisicamente, mas na hora que se troca palavras pesadas, aí Deus requereu muito mais sério. Há diferenças diversas no nosso lidar e que precisamos crescer entendendo que Deus sabe medir tudo. Há coisas que ferem mais do que outras coisas. E às vezes as palavras ferem muito mais do que uma ferida física. Alguém que deu um soco em outra pessoa, uma pancada com um objeto, às vezes não dói tanto assim quando uma palavra é falada. Não sabemos explicar, mas volta ao testemunho desse irmão. Deus cobrou dele a palavra falada e não o gesto, o golpe talvez. Continuemos. Estamos falando no capítulo 22. Por exemplo, verso 6. A palavra fala: aquele que acende um fogo e o fogo vem a queimar o campo de trigo, o campo de qualquer coisa.
Aquele que acendeu o fogo é responsável. Hoje em dia o fogo, conforme eu disse Tiago, não é a labareda de fogo acesa, ainda que isso também, quem acendeu tem a sua responsabilidade. Mas no meio do povo de Deus, quantas vezes, disse Tiago, a palavra falada acende um fogo e que queima a lavoura. Quem soltou a palavra, quem acendeu o fogo, é responsável. Então, portanto, cuidado. Ao comentarmos um assunto, uma ocorrência, ao falarmos de algo acontecido com o irmão, cuidado, por não estarmos acendendo uma fogueira. Se tiver perto de espinho, o fogo alastra rapidamente. Por isso que a palavra, por outro lado, adverte. Se ouvirmos alguém falando mal do nosso irmão, do nosso próximo, vamos reter logo. Não vamos ser espinho, que acende a fogueira e alastra. Vamos ser como aqueles que apagam essa primeira chama no início e não deixa queimar a lavoura de Deus, que é o seu povo também. Observe que na expressão física é material, mas o sentido de Deus é espiritual. Não estou eliminando a responsabilidade daquilo que é físico também, conforme a expressão muitas vezes diz. Outro exemplo, ou um exemplo disso, no verso 14. Que diz o verso 14? Se alguém a seu próximo pedir alguma coisa e for danificada ou morta, não estando presente o seu dono, certamente restituirá. Muitos costumam fazer isso. Perdi. E balança os ombros e deixa por isso mesmo. Mas está certo isso? Se for o pé da letra, no mandamento de Deus, você pediu, você tinha responsabilidade sobre tal coisa, você deve restituir aquilo que foi perdido. Isso acontece muito. Pessoas pedem carro emprestado, bate o carro e etc. E depois balança o ombro, sinto muito. E fica no sinto muito. Não é justo diante de Deus essas coisas. Precisamos entender. Área física, no nosso viver cotidiano, mas também no sentido espiritual, precisamos ter cuidado destas coisas. Mais à frente, verso 16. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a adotará por sua mulher. Pronto. A palavra num tempo da lei era assim. Também isso entre os homens, na tradição brasileira, não posso falar de outros países que eu não conheço, o assunto era esse. Desonrou a donzela, em respeito a ela e à família, a obrigação do mancebo era casar. Pronto. Só tem um caso. O verso 17 vai clarear e que altera isso. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe. Entretanto, dará dinheiro conforme os dotes ou ao dote das virgens. Só o pai é que pode, na análise do fato, não querer que a filha esteja presa sempre com aquele mancebo. Mas, se houve isto, é responsabilidade do homem assumir aquilo que fez. Continuando, mais à frente, verso 18. A feiticeira não deixarás viver. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. O que sacrificar aos deuses e não só ao Senhor será morto. Tudo isso coisas diretas. Não podemos aplicar esta lei no sentido do mundo, porque o mundo não tem conhecimento e é chamado à verdade, ao conhecimento da verdade, ao arrependimento. Mas quantas vezes espiritualmente no meio de nós tem pessoas assim, como sendo feiticeiro? Ouvimos muito falar disso, oração de feiticeiro. Oração, dizem os irmãos, contrária. Vamos estar atentos a isso também. Mais à frente, verso 21 em diante, a palavra vai falar também de mandamentos sobre o estrangeiro,
sobre o órfão, sobre a viúva, que não podem ser afligidos, porque são pessoas que estão vulneráveis, em situações delicadas, como estrangeiro, órfão ou viúva. É para darmos atenção e não afligirmos. No Novo Testamento vai dizer para nós ajudarmos, auxiliarmos órfãos e viúvas nas suas necessidades. E muitas vezes alguém quer visitar órfão e viúva, sendo-lhe mais pesado, chegando para tomar café com bolo, chega na hora do almoço. Se levar o almoço e levar o café, muito bem, mas fora disso está sendo pesado, não está visitando nas necessidades, está aumentando a aflição daquele que já está em situação difícil. Assim a palavra continua. Todos esses mandamentos, alguns são repetitivos, mas são mandamentos. Já deu para passar de 10, não deu? Outros 10? E quantos 10 mandamentos vamos estar ouvindo ainda? Assim continua. Por exemplo, no verso 25, não emprestarás dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo. Não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporás usura. Emprestar sem ser agiota. Nada de usura, nada de ganhar sobre a fraqueza, a fragilidade, a necessidade do seu irmão, de forma nenhuma. Continuando, no verso 28, os juízes não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Cuidado, a palavra diz ao contrário, orar pelos que estão em posição de autoridade. E continua a palavra falando mais alguma coisa. Mas continuemos. Tudo isso, irmãos, verso 31 vai dizer na primeira parte, é o cuidado de Deus para nós sermos santos como Ele é santo. Lembrando que muitos entendem em Deus um rigor muito grande, como se Deus fosse injusto. Mas todos esses mandamentos, todas essas prescrições, cuidados, essa forma justa e equitativa de tratar tudo, é o que é próprio de Deus. Então a lei não é algo imposto por Deus sobre o homem, é algo próprio da justiça de Deus que Ele quer que esteja em nós também. Ser-me-eis santos, a palavra vai dizer, porque Ele, nosso Deus, também é santo. Vivendo Jesus como homem entre nós, Ele foi perfeito em tudo isso, andando entre nós, cumprindo tudo isso, para entendermos que o que Deus pede de nós é aquilo que é próprio dele mesmo, nunca aquilo que, como uma opressão, exigência, Ele, como o Senhor, quer a mais de nós. Não, sejamos santos, como Ele é. E quanta condição, quanta coisa, em quantos itens Deus é perfeito e justo. Mas vamos em frente. Capítulo 23, continua os mandamentos, não para. Verso 1, não admitirás falso rumor, e não porás a tua mão com o ímpio para ser testemunha falsa. Cuidado, é muito fácil nós ouvirmos uma história, um testemunho, uma narrativa, pronto, e já tomarmos aquilo como verdade e sairmos à frente com aquilo. Cuidado, vamos ouvir um lado, vamos ouvir o outro lado e não façamos justiça segundo a nossa forma de ver e ouvir. Mas a justiça tem que ser segundo a palavra de Deus. Em poucas palavras está escrito isso: não admitirás falso rumor, etc. Verso 2: não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem numa demanda falarás, tomando parte com o maior número para torcer o direito. Cuidado, muitos olham para a maioria. De que lado está a maioria? Não,
Vivemos um tempo em que a política diz que é democracia, é o povo que fala, a resolução é por votos, a maioria tem o correto. Não é assim. Diante de Deus, não podemos ir com a maioria, de forma nenhuma. É por aquilo que é o certo, o direito. Continuando, verso 3. Ao pobre não favorecerás na sua demanda. Paremos. Coitado, ele é pobre. Vamos dar razão para ele, porque não. Justiça tem que ser feita. O pobre não pode ser favorecido por ser pobre. Como também depois no verso 6, diz a mesma palavra no sentido do pobre, não perverterás o direito do teu pobre na sua demanda. Ele é pobre. Vamos dar razão ao outro. Como que? Olhando a posição da pessoa na sociedade, quer seja por autoridade, quer seja socialmente, financeiramente, não. Ao pobre não podemos nem agravar e nem diminuir a questão, mas a exatidão de tudo em todo o juízo. Outro exemplo, verso 5 do capítulo 23. Se vires o jumento daquele que te aborrece, deitado debaixo da sua carga, deixarás, pois, de ajudá-lo? É uma pergunta. É o jumento, é problema do meu inimigo. A palavra completa, dando a resposta. Certamente o ajudarás, juntamente com ele. O inimigo está num problema difícil, eu olho assim, problema dele, ainda mais que é inimigo. A palavra não está querendo falar do jumento. Dificuldades, problemas, lutas, vai e ajuda-o, ainda que seja o teu inimigo. É a palavra do Novo Testamento que vai dizer, paga com bem o mal que você sofreu. Com isso, estarás juntando brasa sobre a cabeça daquele que era o teu inimigo. É justiça, é misericórdia que Deus está exigindo de cada um de nós. Não é um animal, entendamos isso, vamos colocar para a vida prática no nosso dia a dia. Mais à frente, verso 14, fala também de obrigações do povo diante de Deus. Aqui fala, 3 vezes no ano me celebrareis festa. Sobre as festas, nós vamos estar estudando isso no livro de Levítico. Mas já em Êxodo, Deus coloca como mandamentos, antes de dizer quais são as festas, como fazer estas festas, Deus já deixou o mandamento. 3 vezes ao ano vão comparecer diante de mim nas festas que Ele mesmo vai especificar nos versos seguintes, e depois no livro de Levítico estaremos vendo mais alguma coisa. Continuando, nesse mesmo capítulo, verso 20. Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Anjo. Que será esse anjo? Será um ser angelical que ia com o povo? Ou é o líder que conduz o povo também, conforme vemos depois a explicação em Apocalipse, que aquele que está à frente do rebanho é chamado por Deus como sendo anjo? Então devemos ter cuidado, irmãos. Se Deus constitui alguém à nossa frente, precisamos ter cuidado. O verso 21 é que vai dizer, guarda-te diante dele, ouve a sua voz e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Voltemos um pouquinho. Que seja então a situação de um anjo ser angelical. Indo para Hebreus, no capítulo 1, a palavra diz bem claro para nós que, havendo Deus falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, e depois chega a colocar por anjos, mas a palavra diz, agora, entretanto, Deus fala através do seu próprio Filho. E lá mesmo, em Hebreus capítulo 1, depois capítulo 2, vai dizer, e toda palavra dita pelos anjos teve o castigo devido para aquele que não atentou, não obedeceu,
De que castigo cuidais vós ser digno aquele que desobedecer ao próprio Espírito de Deus que hoje fala conosco? Então observe, dentro do aspecto da lei, se desobedecer o líder, o anjo, o guia que estiver à frente, já tem a sua gravidade, é cobrado por Deus. Imagine hoje um tempo da graça, em que somos dirigidos por Deus, ou pelo menos devemos entender, saber como certo, que Deus tem a direção precisa para cada um de nós. E a palavra do conserto é essa: não ensinará cada um ao seu companheiro, mas todos serão ensinados por Deus. É Deus quem, na verdade, ao final de até mesmo um estudo como este, está falando no profundo dos corações. Numa pregação, num estudo, numa palavra de exortação, devemos sempre nos reportar a Deus: Senhor, é de Ti esta palavra, o sentido é este, o que o Senhor quer dizer? E para mim, como o Senhor vê isto aplicado em minha vida? Para termos a precisão, o caminho certo pelo qual devemos estar andando. Mas vamos em frente. É nessa parte também, quando Deus fala assim, é que Deus promete bênçãos. Verso 22. Mas se diligentemente ouvirdes a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, não é que ele disser, que eu disser, ele é só o mediador, o intermediário. Então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Verso 25. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. É condicional também a forma da bênção de Deus vir sobre nós. Mas, à frente, capítulo agora 24. Parece cessar aqui um pouco estas palavras que Deus está falando a Moisés, no sentido de mandamentos, porque vem uma questão seguinte. Quando Deus fala, observe, no verso 1 e 2, de uma abertura para com muitos do povo, para se chegarem mais perto dele. E diz assim, verso 1 e 2 do capítulo 24: Depois disse a Moisés, Deus falando: Sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e inclinai-vos de longe. E só Moisés se chegará ao Senhor, mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Deus falando com Moisés, e tem essa orientação de buscar um grupo de homens. Arão, que depois vai ser o sumo sacerdote, seus 4 filhos, que serão sacerdotes, e 70 homens de Israel, dos anciãos, para subirem para mais perto de Deus. Observe que nessa altura o povo já não estava ao pé do monte, o povo já estava longe, mas Deus está abrindo a oportunidade de pessoas chegarem a Ele. Se virmos, atentarmos para aquilo que o Senhor disse antes, que o Senhor disse anteriormente, que o povo deveria estar ao pé do monte e não avançar os limites, mas soando a buzina longamente, aí poderiam subir o monte. Deus não é aquele que quer estar sempre longe do povo. Em um tempo e numa condição, pode se aproximar dele. Só que o povo, aterrorizado, fugiu. E agora Moisés é orientado para trazer um grupo para mais perto, mas não se chegando ao Senhor ainda. O acesso a Deus ainda estava restrito, fechado. Mas continuemos. Esse fato aqui colocado como orientação a Moisés vai acontecer daqui a pouco. Antes, Moisés desce ao monte, capítulo 24, verso 3, e vai dizer para nós a palavra: Vindo, pois, Moisés, e contando ao povo todas as palavras do Senhor, e todos os estatutos,
Então o povo respondeu a uma voz e disseram: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O servir a Deus é voluntário, não é obrigatório. Quem quer servir, sirva. Quem não quer, não fique misturando a sua atuação como quem quer servir ao Senhor, se verdadeiramente não quer. Assim diz a palavra ainda, verso 4: e Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Destaque: Moisés transcrevendo todas as palavras de Deus no livro, escrevendo. Já é talvez a segunda vez que isso é dito, que Deus ou Moisés está escrevendo alguma coisa para ficar registrado. Continua a palavra, verso 7 agora. Tomou o livro do concerto e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Observem bem, irmãos, o concerto é esse. Deus vai dar a instrução para aquilo que é para o nosso aperfeiçoamento. Nem lei impositiva, é orientação para nós sermos aperfeiçoados, sermos santos na santidade que Ele mesmo tem. Precisamos entender, encarar desta forma. A ordem de Deus não é para Deus, é bem para nós mesmos. A Deus não acrescentamos nada, nem diminuímos nada. Mas Deus falou: as instruções eu darei, e o povo deveria dizer que obedeceria às instruções, cumpriria então os estatutos, obedeceria os mandamentos. E isso então, diz a palavra, foi selado, este concerto com sangue, verso 8. Então tomou Moisés aquele sangue de um sacrifício e o aspargiu sobre o povo e disse: eis o sangue do concerto que o Senhor tem feito convosco sobre todas estas palavras. Cada um empenhou na sua parte de um acordo, de um pacto, de uma aliança, e depois uma vida entrou como registro, dando validade, sendo penhor desta aliança. No Monte Horebe, no deserto, foi sangue de animal, mas já tipificando o sangue da nova aliança, conforme Jesus depois vai dizer: este cálice é o Novo Testamento, a nova aliança, o novo pacto, no meu sangue, que é derramado por vós. Lá, a lei, prefigurando a aliança verdadeira que Deus faria com o seu povo, mas observe, selado, tendo a validade na sua própria vida dada por nós. Observem bem esse particular. No outro lugar, se diz que para sabermos da exatidão, da precisão, da fidelidade de Deus para cumprir o bem que promete operar na nossa vida, ele entrou com juramento, porque não tinha ninguém maior do que ele, jurou por si mesmo. Jurando, Deus precisa jurar, mas é pela nossa fragilidade. Mas observe que, entretanto, é muito mais sério, não foi só palavra de juramento, foi a vida dada por nós, validando este mesmo acordo, essa mesma aliança, de sermos o seu povo e ele ser o nosso Deus. Portanto, continua, irmãos, aspecto figurado em muitos casos. Por isso que em Hebreus também vai dizer que a nova aliança, dos bens que são eternos, do bem que é celestial, precisava ser validado com sacrifícios melhores do que sangue de touro, de bode, de cabra, etc. Continuemos mais um pouco. Verso 9, capítulo 24. E subiram Moisés e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel. Está um povo subindo aí, não todo o povo, mas uma representatividade.
Verso 10. E viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como uma obra de pedra de safira, como o parecer do céu na sua claridade. Porém, ele não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus e comeram e beberam. Irmãos, Deus não está tão longe assim. Já na lei mostra-se que Deus não está longe. Ele tem prazer de estar perto. A dificuldade não está em Deus, a dificuldade está no povo. Povo que é chamado para ser dele. O povo que muitas vezes não está em condições de uma aproximação. Por isso que tem a palavra também, que diz: achegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. E o sentido sempre desse achegar é afastar-se do mundo das trevas, do mal, e avançar para mais perto dele. Continuando, lemos verso 9 e 10 do capítulo 24. Interessante que comeram e beberam, né? Qual será o cardápio? Perdoe falar desse jeito, mas tem mistérios que a gente não tem como explicar. Mas mostra que Deus tem prazer, como que de assentar-se à mesa com os seus. Sempre numa festividade, num momento de alegria, de confraternização, lá vamos nós, almoçar, jantar, tomar um café juntos. Oh, quanta festividade no nosso meio. É próprio do ser humano, mas é um modelo das coisas de Deus. Por isso que também Jesus disse que naquele dia muitos assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac, Jacó, mostrando essa alegria, esse desfrutar de uma intimidade a este ponto também. Então estão todos comendo e bebendo na presença de Deus no Monte Horebe. Que bonito. Deus não é o Deus de terror que muitos publicam. Sim, é um Deus de santidade. Exige santidade, justiça e tudo mais. Mas Ele quer estar perto. Continuando mais um pouco. Verso 12. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. E dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Deus chama a Moisés para mais perto, no cume do monte. Ao monte, venha a mim, sobe a mim ao monte e fica lá. Observe o verso 13. E levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subiu o monte de Deus. Muitos não destacam isso, não foi só Moisés que subiu o monte, não. Quem estava com Moisés? Josué. Que liberdade, que ousadia de Josué. Percebe isso, irmãos? Nós fazemos sempre menção de Moisés, mas abrigado no serviço que prestava a Moisés, lá vai Josué também subir no monte. Ele não ficou com os sacerdotes um pouco aquém. Ele não ficou com os 70 anciãos de Israel. Ele foi com Moisés, subindo à presença de Deus. Olha que beleza, irmãos. Muitos querem ser o Moisés. Para chegar mais perto de Deus, não precisa. Sirva aquele que é para Deus o Moisés. Observem o passado. Eliseu servindo a Elias. Tinha os mesmos privilégios. Hoje também, muitos querem ser líder. Ninguém quer ser obediente. Ninguém quer seguir. Ninguém quer fazer como Eliseu, jogar água na mão do Elias. Todo mundo quer ser Moisés, todo mundo quer ser Elias. Por favor, sendo aquele que é o ajudante de perto, pronto, tem a mesma liberdade do Moisés de chegar ao monte Horebe na presença de Deus. Se considerarmos isso, não haverá tanta divisão no meio do povo de Deus, tanta soberba, tanta presunção, porque todos têm direito na posição certa que estão colocados por Deus.
não há impedimento algum. Ninguém é diminuído por não ser aquilo ou aquilo outro. Mas se estiver na posição correta, estará na presença de Deus. E Moisés sobe, mas Josué subiu também. Por isso que diz a palavra, o galardão daquele que dá um copo d'água a um profeta na condição de profeta, do seu galardão será de profeta. Moisés falava com Deus e Josué, como dando água, entre aspas, a Moisés, também estava ouvindo Deus falar com Moisés no Monte Horebe. Continuando mais um pouco, a ordem no verso 14 é: e disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que tornemos a vós. E eis que Arão e Hur ficam convosco. Quem tiver algum negócio chegará a eles. Continua a palavra, verso 15, dizendo: subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte. E habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Paremos. Até aqui, parece que a santidade de Deus exige um pouco mais. O povo muito distante. Os anciãos já subiram um pouquinho. Moisés subiu mais. Mesmo assim, esperou 6 dias antes de ter a audiência com Deus. Santidade de Deus é muito maior do que nós imaginamos. Muitos querem chegar a Deus de qualquer jeito, a qualquer hora. Que nada. Tem o jeito certo e o tempo. E observe, Moisés subiu o monte e ficou lá fazendo o quê? Durante 6 dias. Perdoa minha pergunta, fazendo o quê? Mas só para destacar. Um aspecto de preparação para aproximar-se de Deus. Se nós observarmos o costume dos medos e persas, nem a esposa rainha, esposa do rei, tinha liberdade de entrar na presença dele se não tivesse, vamos dizer entre nossa linguagem hoje, agendada. Hoje em dia, irmãos, as pessoas não estão entendendo o que é respeito, reverência, em nível nenhum. Então, falar de uma Esther que precisava esperar 1 mês para falar com seu esposo, o rei, sendo ela rainha, deixa-nos impressionados. Que loucura! Loucura nada. Nós é que não percebemos, não entendemos, não aquilatamos o que isso significa. Porque o próprio Moisés, subindo ao monte, ainda esperou 6 dias. Para depois, então, Deus falar com ele, para aproximar-se a ele. E aí Moisés ficou conversando com Deus 40 dias e 40 noites. Esta é a primeira vez em que Moisés, estando com Deus, no diálogo, na conversa, recebendo mais alguma instrução de Deus, ali se deteve por 40 dias e 40 noites. Mas salientemos, Moisés já esteve em conversa com Deus outras oportunidades. Só esta que foi 40 dias e 40 noites, assim prescrito. O verso 17 acrescenta: o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Voltemos aos 6 dias de espera de Moisés. É como muitos fazem, e é correto, irmãos, um tempo de preparação, de consagração, a busca num tempo demorado para estar numa medida para Deus falar conosco, nós podemos sermos aceitos por Deus. Muitos não valorizam isso, mas é certo. Essa forma de preparação longa, de jejuns, para chegar-se a Deus, é correto isso. Vemos nessas expressões que aqui temos. Vamos mais em frente, agora passando ao capítulo 25. Dando continuidade aqui, no capítulo 25 ao nosso estudo,
Moisés está diante de Deus lá no monte Horebe. E Deus vai falar com ele longamente, 40 dias, 40 noites. E o Senhor vai dizer, capítulo 25, verso 2: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração mover ou se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis dele, ou deles: ouro, prata e cobre. E segue-se os versos seguintes, apresentando uma grande variedade de elementos que poderiam ser ofertados voluntariamente a Deus. Deus está pedindo a Moisés para lhe fazer uma morada no deserto. Isso está no verso 8, quando Deus diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Observe ainda o verso 9, é importante destacar isso porque é repetido. E quando Deus repete uma coisa, é porque tem sentido que Ele quer dar ênfase. Conforme a tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo, da casa, da morada, da habitação, e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo o fareis. Deus pede que o povo então traga de livre e espontânea vontade ofertas para Deus ter uma casa construída para morar com o seu povo. Olha, outra vez, Deus quer estar perto do seu povo. E esta morada vai consistir, falando de uma forma abreviada, antecipando os versos que se seguem, vai consistir de um pátio que teria mais ou menos, conforme a expressão na medida traduzida para os dias de hoje, de cerca de 45 metros de comprimento por 20 e poucos de largura. Um pátio cercado de cortinas colocadas sobre postes, colunas levantadas no deserto, e tudo isso com um rigor grande de detalhes, tanto na sua forma, na sua medida, nos seus materiais. Tudo Deus vai falar longamente com Moisés deste pátio. Neste interior do pátio, encontra-se também uma tenda, a própria tenda, morada, casa de Deus, que está coberta por peles, feita de uma forma toda especial, de madeira revestida de ouro, e outros detalhes mais que estaremos vendo progressivamente durante a nossa exposição. Fora do tabernáculo, da tenda propriamente dita, ainda no pátio, a entrada do pátio, numa primeira entrada, veríamos o altar do holocausto, colocado bem na entrada, que seria de bronze numa medida estabelecida por Deus, onde seriam queimadas as ofertas ao Senhor. Mais à frente, um pouquinho, no sentido da entrada da tenda, tabernáculo, morada de Deus, teríamos uma pia de cobre com água. E todas as coisas que fossem feitas ali, os ministrantes, como objetos que tivessem necessidade, seriam lavados naquele local. E entrar-se-ia por esta tenda, onde encontraríamos um primeiro recinto, após a cortina de entrada, onde teríamos à direita uma mesa com pães e vários utensílios próprios, como garfos, bandejas, pratos, etc. E à esquerda teríamos um castiçal de 7 lâmpadas, e à direita um chamado altar do incenso. Passando um outro véu para o segundo recinto à frente, teríamos o lugar chamado o Santo dos Santos, ou segundo santuário, segundo tabernáculo, lugar santíssimo, onde encontraríamos a chamada Arca
arca do concerto de Deus, como sendo um baú feito de madeira, revestido de ouro, coberto com o chamado propiciatório, que era uma chapa toda de ouro, no que estava 2 querubins como que prostrados, um voltado para o outro, e Deus disse que falaria com o povo entre os querubins. Ali estaria falando com o povo, trazendo a sua instrução, aquele com quem estivesse dialogando, ou para quem trouxesse essas mesmas instruções. Assim nós temos, observem, a partir do capítulo 25, um texto longo, em que Deus vai falar com Moisés: fareis, 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 e todos os detalhes serão expressos. Observemos assim, no capítulo 25, a partir do verso 10, quando Deus pede para fazer a casa para ele, vai dizer sobre, primeiro, os móveis. O móvel mais interno, que é a arca, chamada Arca do Concerto. Verso 10 diz: também farão uma arca de madeira de cetim, o seu comprimento será de 2,5 côvados, e a sua largura de 1,5 côvado, e de 1,5 côvado a sua altura. Uma observação: côvado. Nós não trabalhamos com essa medida. Entre nós é o sistema decimal, metro e as suas subdivisões e os seus múltiplos. Mas qual o valor do côvado? Para sabermos de uma medida de milhares de anos antes, isso apresenta uma certa dificuldade, porque essa mesma medida, côvado, depende do povo hebreu, medo, persa, caldeu, entre os filisteus, no Egito. Então, há uma dificuldade de saber com precisão o valor do côvado. Mas vamos tomar como base só uma referência, porque isso fisicamente não é tão importante, só para termos uma relação de proporções, tamanhos, o côvado valendo 45 centímetros. Então, esta Arca da Aliança teria mais ou menos 1,20 m aproximadamente de comprimento por 70 centímetros de altura e largura. Tudo coberto de ouro e a tampa em cima chamada de propiciatório, uma peça só de ouro. Naturalmente, estas coisas têm significado, mas passaremos o significado mais à frente em outra oportunidade. Vamos seguir somente nestas ordens que Deus vai dar no capítulo 25. Primeiro, vimos o verso 10 e a partir dele, falando da arca. O verso 17 em diante vai falar do propiciatório. Não o lemos agora, mas todos deverão estar lendo posteriormente para alguma conferência a mais e absorver os detalhes. Continuando mais à frente, no verso 23 do capítulo 25, Deus dá a ordem: também farás uma mesa de madeira de cetim, e o seu comprimento será de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1,5 côvado. Uma mesa de madeira revestida de ouro, e na qual seriam colocados pães, chamados pães da proposição, que estariam no primeiro tabernáculo. Lembrando que a arca e o propiciatório estariam no segundo tabernáculo, segundo santuário, lugar santíssimo ou santo dos santos. Mas a mesa estaria na entrada à direita. E depois também diz a palavra, explicando mais à frente, no capítulo 26 agora, fala das cortinas do tabernáculo. Muitas cortinas, são várias camadas de cortina que Deus vai estar determinando que sejam colocadas sobre a armação do tabernáculo para cobrir tudo. Seriam, aqui dito, cortinas do tabernáculo.
no verso 15 do capítulo 26, vai falar das tábuas do tabernáculo. Para quem observa assim, a sequência é esta. Primeiramente, Deus fala do que está mais interno, o móvel arca e o propiciatório. Na parte da frente, Deus vai falar da mesa do castiçal. Depois fala da cobertura, mas a estrutura que sustenta tudo isso está no capítulo 26, no verso 15, dizendo das tábuas que estariam em pé, juntas uma à outra, no tamanho, na altura certa, nas posições certas, tudo formando a estrutura básica para o santuário. E observe que a coberta foi falada anteriormente. Passando à frente no capítulo 26, não nos detendo aos detalhes, mas diz o verso 31, fala do véu do tabernáculo. Leia o 31. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim, de linho fino, torcido com querubins de obra-prima se fará. E o porá sobre 4 colunas de madeira de cetim, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro, sobre 4 bases de prata. Este véu é o véu interno, que faz separação entre os 2 recintos, entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Agora que é falado sobre ele. Mais à frente, capítulo 27, altar dos holocaustos. O Senhor vai falar do altar dos holocaustos desta forma. Leia o verso 1, capítulo 27. Farás também o altar de madeira, de cetim. 5 côvados será o comprimento, e 5 côvados a largura. Será quadrado o altar, e 3 côvados a sua altura. Observe bem. 5 côvados. Isso significa aproximadamente 2,5 metros a largura. E observem, 3 côvados à sua altura daria 1,5 metro de altura por 2,5 nas suas medidas. Esse é o altar do holocausto. É ali que vão ser queimadas as vítimas, as ofertas ao Senhor. E nesse quadrado de 2,5 metros, numa aproximação que faço da medida deste altar, haveria um gradeado a meia altura, justamente sobre o qual estariam as madeiras, a lenha, para que com o fogo queimasse então as ofertas. E por ser uma grade ali no centro, toda a cinza cairia depois debaixo do altar do holocausto. Em cima, na grade, a lenha acendida queimaria as ofertas ali colocadas. Queimadas as ofertas, o que se transforma progressivamente em cinza vai caindo ao fundo debaixo do altar. Cinza debaixo do altar. Cinza, que é o que sobrou das vítimas daquilo que foi colocado como oferta ao Senhor no seu altar. Isso falado no capítulo 27. Ainda no capítulo 27 vai falar do pátio do tabernáculo. Vai explicar todo esse cortinado que faz a separação, o limite do chamado pátio do tabernáculo. Cerca de 45 metros por 22 metros aproximadamente. Ainda no capítulo 27, verso 20, diz a palavra: Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que me tragam o azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Deus também estabelece a fórmula de preparação do azeite para a luminária. Ali também colocadas as porções, vamos dizer assim, de especiarias, segundo a arte de um perfumista, para ser colocado na lâmpada para Deus. E aqui tem a observação: nada disso pode ser feito para o homem. É para ser feito para Deus. Ninguém podia copiar essa fórmula e fazer
algum unguento, algum perfume, alguma coisa de uso próprio. É para o Senhor a ordenança. Continua a palavra falando mais coisas ainda. Nessas coisas todas que Deus está dizendo, não podemos esquecer que Deus vai falar também dos paramentos da veste ou vestuário do sumo sacerdote e também depois dos sacerdotes. O vestuário do sumo sacerdote era muito mais com detalhes, com requinte, e a palavra diz que é para louvor, glória, ornamento. E assim Deus vai descrever toda a vestimenta que caberia ao sumo sacerdote. E o primeiro sumo sacerdote consagrado será Arão. Capítulo 28, verso 1 é quando Deus diz: depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestidos santos a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. E aí vem todas as vestimentas, que consistia basicamente da túnica de linho, depois coberturas e o éfode, que é como uma estola, um paramento superior que vem no sacerdote. Numa observação de uma figura que podemos estar ali acompanhando as descrições, virão outros detalhes diversos, como pedras preciosas nos ombros, naturalmente com arte daquele que monta todo este artifício. Estaria ali 2 pedras preciosas, em cada pedra 6 nomes de tribos escritas, totalizando as 12 tribos, 6 em cada ombro do sumo sacerdote, naturalmente representando que o sumo sacerdote carrega sobre si, vamos dizer assim, as tribos de Israel, são algo colocado sobre ele. Mas continua a palavra a falar muitos outros detalhes esses que nós não estaremos nos detendo nele, para não aumentarmos muitas as informações. Mas no capítulo 28, verso 15, acrescenta dentro desse critério de Deus está dizendo para que façam. E a palavra é essa: farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode o farás. De ouro, de azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido o farás. Este peitoral é algo colocado, como diz a palavra, no peito do sumo sacerdote, com toda a habilidade própria daqueles que são artífices nesta área. E ali estariam 12 pedras preciosas colocadas 3 a 3 em 4 carreiras, cada uma delas na ordem precisa que Deus orienta, com o nome de uma das tribos gravada. 12 pedras preciosas, 12 tribos, mostrando que Deus traz o seu povo junto ao seu coração, não só como carga, algo que ele leva, transporta, mas também como algo próximo do seu sentimento, do seu amor, da sua afeição, perto do coração. São coisas que Deus estava orientando. E tudo com muitos detalhes, que para nós fazermos hoje, talvez não encontrássemos alguém com habilidade para seguir isso e fazer com exatidão. Mas falaremos um pouco mais à frente sobre este assunto. Na continuação desta palavra, verso 30 do capítulo 28, também temos algo difícil de se dar explicação, porque pouca coisa se diz a respeito. Verso 30 do capítulo 28. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, que estejam sobre o coração de Arão,
quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Um verso falando sobre isso. O que é Urim e Tumim? Ficamos em muitas especulações conforme os estudiosos. Não é dito nada, só um verso. Urim e Tumim estarão no peitoral. Numa tradução dessas palavras Urim e Tumim, temos as palavras luzes e perfeições. E ficamos outra vez divagando com o nosso pensamento e a nossa ficção. Mas, de alguma forma, que nós não compreendemos hoje, através do Urim e este chamado Tumim, era a forma com que Deus falava ao povo sim ou não para cada questão apresentada. Vemos pouco ser falado neste assunto. Encontramos, por exemplo, mais à frente, que Saul buscou a Deus e Deus não falou com ele de forma nenhuma, nem por profeta, nem por sonho, nem por Urim e Tumim. Aí ficamos na ideia, o que seria isso? Como não temos a pretensão de ficarmos divagando, supondo que seja, é uma forma que Deus tinha para, pelo sumo sacerdote, trazer orientação ao povo quanto às suas questões. Voltando ao verso 30, não saindo dele, repito a palavra, também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que sejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Senhor, continuamente. Pronto, não podemos acrescentar mais nada. Mas importa para nós este assunto. Nas questões que apresentamos, o juízo de Deus estará ao nosso alcance. É algo de decisão que parte do coração de Deus para cada um de nós. Na continuidade dessas palavras, continuam explicações muitas outras sobre a vestimenta do sumo sacerdote, em muitos detalhes. E assim, por exemplo, o que é falado por alguns e que é verdade, quanto às campainhas que devem estar na vestimenta, mas somente na vestimenta do sumo sacerdote. Está escrito a partir do verso 31, também farás o manto do éfode todo de azul. Então observe que são várias peças: a túnica, o manto, o éfode, o peitoral, as pedras nos ombros, o urim, o tumim, e no caso aqui, o manto do éfode. Vem descrevendo várias coisas, vários desenhos, mas no verso 34 diz: uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E o 35 diz: e estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. A chegada, a saída do sumo sacerdote anunciada. São mistérios, coisas que precisamos entender. Como disse antes, estamos longe do entendimento de coisas, parece para nós absurdo, mas são cuidados. Ao chegarmos na presença de Deus, a nossa chegada tem que ser anunciada diante de Deus. Não podemos entrando. Lembre-se de Esther. Até o sumo sacerdote tinha quesitos para estar anunciando a sua chegada e a sua saída na presença de Deus. Continuando mais à frente, falando sobre as vestimentas, as peças do vestuário do sumo sacerdote, verso 36 fala da lâmina de ouro puro, uma lâmina colocada na testa do sumo sacerdote, na qual estaria escrita santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Em outra expressão, alguém traduziu desta forma: separado para o Senhor.
Então o sumo sacerdote teria diante de si sempre esta exigência: ele está separado para o Senhor. É esta forma de se ver nesta versão. Noutra versão, quando diz santidade ao Senhor, ou seja, diante de Deus, toda pureza, toda separação é necessária. Deus é um Deus puro, um Deus separado de tudo aquilo que entre nós é comum. Continuando mais à frente, depois desse capítulo 28, entramos no capítulo 29, em que o Senhor fala a Moisés o que deveria fazer depois. Depois disso tudo preparado, ele estaria procedendo em Arão alguma coisa para ir separando, consagrando-o para o sacerdócio. E esta operação começaria naturalmente com lavando Arão, apresentando sacrifícios ao Senhor, vestindo das vestes todas. Nessas vestes não citei, mas tem também o cinto que Deus manda colocar. Tudo estas coisas são faladas. Os detalhes de um ritual, de um cerimonial, de um trabalho de preparação de Arão para ser consagrado ao sacerdócio. Observando o capítulo 29, vai dizer para nós, leia o primeiro verso: isto é o que hás de fazer para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, pão asmo e bolos asmos amassados com azeite e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. Este assunto nós o veremos lá no Levítico, nos primeiros capítulos de Levítico. Aqui o Senhor está determinando que seja feito, mas explicação sobre isso ainda não houve, e só encontraremos no texto do livro de Levítico, mas refere-se às ofertas trazidas ao Senhor por ocasião da consagração de Arão e seus filhos. Depois o verso 4 vai dizer: então farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois tomarás os vestidos e vestirás Arão da túnica, do manto, do éfode e do éfode mesmo e do peitoral, e o cingirás com cinto de obra de artífice do éfode. Interessante. Não era Arão que se vestiria. Os sacerdotes não se vestiriam, seriam vestidos. Observemos no sentido espiritual. Não somos nós que vestimos a nós mesmos. Não somos nós que consagramos a nós mesmos a Deus. O Senhor, sim, é que deve, na verdade, chamar, escolher-nos e nos santificar para a obra que temos a fazer. Observe que quem está fazendo isso é Moisés. E Arão e seus filhos já eram adultos. É Moisés quem veste Arão e seus filhos. É Moisés quem aperta o cinto. É Moisés quem coloca a tiara na sua cabeça. É Moisés quem coloca a lâmina de ouro. É Moisés quem unge com azeite. É Moisés quem unge depois com o sangue do sacrifício. É Moisés que faz tudo. Para nós entendermos que também no dia a dia nós, quem opera em nós aquilo que é necessário para fazermos a obra de Deus, é Ele mesmo, o Senhor, em nós. Muitas vezes nós achamos que nós é que fazemos e nos esforçamos nisso. Na verdade, o nosso esforço tem que ser estarmos à disposição de Deus para que Ele faça em nós. Não somos nós que deveríamos proceder isso no nosso viver. É o Senhor que nos santifica. Continuando no capítulo 29, são muitas as outras determinações do ritual da separação ou consagração de Arão e seus filhos. E chegamos ao capítulo 30, só agora no capítulo 30 que vai falar de uma peça que estaria lá dentro do santuário, o altar do incenso. Agora que vem falar do altar do incenso. Quando dissemos que entrando na casa de Deus, primeiro é o pátio. Façamos a recapitulação. Primeira peça encontrada, primeiro móvel, o altar do holocausto.
nas medidas aproximadas de 2,5 metros por 2,5 metros e altura de aproximadamente 1,5 metro. Mais à frente, a pia, onde estava a água em que se lavavam os sacerdotes ou utensílios de utilidade ou uso no cerimonial. Entrando o primeiro véu, entrando no lugar santo, à direita a mesa com os pães e seus utensílios, à esquerda o castiçal de ouro e à frente o altar do incenso, antes do segundo véu. Então, somente no capítulo 30 é que vem falar do altar do incenso. O verso 1 diz: e farás um altar para queimar incenso, de madeira de cetim farás. O seu comprimento será de 1 côvado, a sua largura de 1 côvado, será quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo serão as suas pontas. E descreve sobre este altar do incenso, todo revestido de ouro, e para queimar tão somente o incenso. Tão somente queimar o incenso. Não serviria para outra coisa qualquer. Nada de trazer ofertas sobre este altar. As ofertas lá fora no altar do holocausto. Aqui dentro, só o incenso seria queimado sobre o chamado altar do incenso. Agora, só para recapitular, além deste altar do incenso, passando um segundo véu, chegaríamos à Arca da Aliança e ao seu propiciatório, onde, vamos dizer assim, mais precisamente, estaria a presença de Deus para falar com o seu povo. Continuando, ainda no capítulo 30, no verso 17, vai falar sobre a pia de cobre. Agora que vai falar sobre a pia de cobre, onde fica a água. Como também, no capítulo 30, verso 22, vai falar do azeite da unção. O outro azeite que nós falamos era o azeite da luminária, agora é o azeite da unção, também aqui colocado a forma de preparar segundo a arte do perfumista. No capítulo 30, verso 34, vai falar sobre o incenso santo. O incenso, um grânulo especial que tem a faculdade, a propriedade que quando está em calor ou submetido ao calor, ele transforma de sólido para gasoso, numa fumaça espessa, e que, no caso aqui colocado no capítulo 30, verso 34, também tinha misturas de especiarias, material próprio de perfumista, para que aquela fumaça cheirasse agradável. E lembremos que o incenso significa as orações dos santos. Tudo isso determinado por Deus. Mas observe, Moisés, ouvindo toda essa explicação, estava no Monte Horebe, falando com Deus, ouvindo diretamente de Deus isso, num período que ali se deteve 40 dias e 40 noites. Se não bastasse toda essa explicação e repetidamente Deus falando com ele, farás conforme o modelo que se te mostrou. Quando se fala modelo, é para mostrar que isso aqui é só uma réplica, uma figura daquilo que é o verdadeiro, na presença de Deus, o celestial. Para que entendamos desde já que aquilo que havia de ser feito na terra é só figura de um verdadeiro santuário de Deus que existe nos céus. E o capítulo 31, Deus ainda fala, quem vai fazer? Aí sim, verso 2 do capítulo 31, Deus diz, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício para inventar invenções e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lavramento de pedras para engastar, e em artifício de madeira para obrar, fazer em todo lavor. Pronto, Deus também determinou quem faria, dando a este capacidade. Deus tem algo para ser feito
e na exigência, no critério preciso, detalhado de Deus, Deus também coloca a pessoa certa, que Ele capacita. Aí é verdade esta palavra. Deus não está chamando capacitados, mas com certeza aquele que Deus chama, Ele capacita. Essa é a confiança que podemos ter com Deus, porque a sua direção é constante quando instrui a respeito daquilo que Ele quer para o seu povo. Na verdade, o verso 6 vai falar que outros mais estarão junto com este primeiro indicado. Quando diz, eis que eu tenho posto com ele a Aholiabe, filho de Aissamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que faça tudo o que te é ordenado. A saber, aí Deus vai falar de novo de tudo aquilo que tem que ser feito. E pronto. E Deus diz, nesta oportunidade do capítulo 31, que também vai dar a ele, Moisés, 2 tábuas de pedra, na qual estariam escritas as palavras dos seus mandamentos. E estas tábuas de pedra deveriam estar dentro da arca da aliança, no lugar santíssimo, coberto tudo isso pelo propiciatório. Todos esses detalhes, irmãos, estamos vendo. Moisés ouvindo de Deus, lá no Monte Horebe, ouvindo, e Deus dizendo, farás, 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 farás. Interessante isso. Adianto. Tudo isso que ouvimos, ainda que só fiz menção a poucos versos, todos esses detalhes, e é bonito frisar, depois vai ser repetido. Isto será repetido. O que nós falamos no capítulo 25 ao 31 será repetido mais daqui a pouco. Só que o bonito é, se aqui Deus diz farás, lá adiante se dirá, e foi feito, e foi feito, e foi feito. Tudo na medida, na instrução que Deus tinha ordenado. Mas estaremos interrompendo agora o nosso estudo e prosseguiremos, Deus assim permitir, na próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Querendo adquirir cópia desse estudo, ligue para a prestadora 12 3648 1818. Teremos imenso prazer em atendê-los.